Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre o ângulo formado entre duas retas concorrentes, ok? Vem aqui comigo. Bom, então quando a gente falar sobre o ângulo formado entre duas retas concorrentes, pessoal, olha lá, esse ângulo ele vai ser considerado o ângulo agudo, tá ok? Então se nós percebermos aqui nesse desenho, nós temos aqui duas retas, a reta R e a reta S, elas estão interceptando aqui, ó, em um ponto. Então elas possuem um ponto comum, logo elas são concorrentes, ok? E elas são concorrentes, então nós queremos determinar aí qual é a medida do ângulo formado entre essas duas retas. Bom, para eu falar sobre a medida dos ângulos que são formados entre essas duas retas, nós vamos considerar, ó, este ângulo aqui. Eu vou chamar ele de ângulo alfa, tá? E é claro que este outro ângulo aqui também, pela propriedade de ângulos opostos pelo vértice, aqui também é alfa. Tudo bem? Então é claro, quando você tem duas retas concorrentes, elas vão formar aí dois pares de ângulos, né, congruentes. Então você tem aqui alfa e este ângulo também aqui, ele é um suplemento de alfa. No caso, eu poderia escrever ele como 180 menos o alfa. E aqui a mesma coisa, também é 180 menos o alfa. Mas quando a gente fala sobre a medida do ângulo agudo, que é o ângulo alfa que a gente vai estar trabalhando, né? Nós vamos aprender aqui a determinar a medida deste ângulo. E é claro, se você encontrar a medida alfa, você também vai encontrar a medida do ângulo, que é o seu suplemento. Tudo bem? Então vamos tentar demonstrar aqui uma formulinha para calcular aí o ângulo alfa, que é o ângulo agudo formado entre essas duas retas. Fazendo uma observação aqui também, né? Essas retas, elas não são paralelas aos eixos, tá? Então a gente vai falar no outro momento, onde você tem uma reta que é paralela ao eixo Y, e a gente vai ter uma propriedade, na verdade, vai ter uma observação acerca dessa situação. Mas vamos pensar aqui agora na relação que a gente pode criar para o alfa. Bom, se nós observarmos aqui, ó, θs é o ângulo da reta S, perfeito? Esse aqui é o coeficiente angular. Então a gente sabe que para determinar o coeficiente angular da reta S, então a gente falando aqui de S, o coeficiente angular, basta nós calcularmos a tangente de θs, e aí nós vamos encontrar o coeficiente angular de S, beleza? E a mesma coisa R, basta nós calcularmos a tangente de θr, e aí nós teremos o coeficiente angular da reta R, ok? Mas vamos fazer aqui algumas relações. Quando eu penso aqui no ângulo θs, na reta S, você percebe que ele é um ângulo externo ao triângulo que está sendo formado aqui em relação ao eixo X, né? Então você forma um ângulo, você forma um triângulo, onde esse ângulo θs é um ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo ele é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, ele é a medida de alfa mais o θr. É os dois ângulos que ele está enxergando, tá? Dentro do triângulo. Então ele está enxergando o alfa e está enxergando o θr. Portanto, se eu isolar o alfa, eu tenho que o alfa vai ser o θs menos o θr, beleza? Agora, se nós calcularmos então a tangente de alfa, temos que a tangente de alfa será a tangente de θs menos o θr. Pessoal, então a gente vai ter que recorrer aqui um pouquinho à trigonometria, utilizando a formulinha da diferença entre arcos, ok? Então, tem a formulinha da tangente da diferença entre arcos, que é a tangente de θs vai ser
menos a tangente de θr, tudo isso dividido por 1 mais a tangente de θs vezes a tangente de θr. Bom, essa formulinha aqui é a formulinha da diferença entre arcos da tangente, beleza? Agora, é claro, a gente não vai ficar trabalhando também com toda essa tangente, a gente pode facilitar um pouquinho essa memorização aqui acerca da fórmula, né? Então a gente pode dizer o quê? Que a tangente de alfa, agora a gente vai substituir, ó. Quem é tangente de θs? Tangente de θs é o coeficiente angular de S. Então vou colocar aqui, ó, coeficiente angular de S menos quem é o tangente de θr é o coeficiente de R, coeficiente angular, né, pessoal? Sobre 1 mais o coeficiente de S vezes o coeficiente de R. Então aqui a gente vai colocar dentro do módulo, porque a gente está falando sobre a tangente de um ângulo agudo. Então a tangente de um ângulo agudo sempre será positiva, tá? Então a gente tem que recorrer um pouquinho à trigonometria para nós demonstrarmos essa formulinha. Bom, então para encontrar aí o ângulo alfa, né? Basta calcular a sua tangente. E a sua tangente vai ser em função dos coeficientes angulares dessas retas que nós temos aqui acerca dessas duas retas concorrentes, ok? Feito isso, vamos fazer um exercício e aplicar essa formulinha tranquilamente aqui, ó. Então nós temos exercício 1. Determinar o ângulo agudo formado pelas retas. Aí foi dado aqui, ó, duas retas para nós, reta R e reta S. O importante aqui, pessoal, é interessante você, é claro, colocar ela na forma reduzida, né? Faltou aqui o igual a zero, então porque aqui a escrita dela está no formato geral. Então nós podemos fazer aqui a forma reduzida, que é você isolar o valor do y. Então vamos pegar a reduzida de R e fazer de que maneira? Olha lá, menos o 2y vai ser igual a menos 6x menos o 6. Então y é igual a menos 6x menos o 6 dividido pelo menos o 2. Então y vai ser igual a 6 por 2, 3. 3x, né? E 6 por 2, 3. Como é negativo, negativo, positivo, então é 3x mais o 3. Então nós temos aqui, ó, a reta R tem a reduzida y igual a 3x mais 3, ok? Então aqui a gente já consegue identificar quem é o seu coeficiente angular. O coeficiente angular acompanha sempre o x, então vai ser o 3. Fazendo então a reduzida da reta S, vamos lá. Reta S, nós temos ali 2y igual a menos 4x mais o 10. Então, y é igual a menos 4x mais 10 dividido por 2. Vamos fazer a divisão, porque a gente consegue fazer aqui, né? 4 por 2 vai dar 2, então menos 2x. 10 por 2 dá 5, então fica igual a 5. Então, esta agora é a reduzida da reta S, ok? Então, a reduzida da reta S, a gente consegue tirar o seu coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser igual a menos o 2, ok? Então, agora nós vamos determinar qual vai ser o ângulo formado aí por essas duas retas. Então, se a gente lembrar da formulinha, vamos pegar lá, ó, vou colocar assim, tangente de alfa vai ser igual a o coeficiente angular de S menos o coeficiente angular de R dividido por 1 mais coeficiente de S vezes o coeficiente de R, e isso, é claro, no módulo, ok? Agora, pessoal, é só substituir os valores. Então, nós temos aqui a tangente de alfa, vai ser igual, módulo, olha lá, coeficiente de S é menos o 2.
menos o coeficiente de R, que é 3, dividido por 1 mais o produto dos dois coeficientes. Então, nós temos ali o menos o 2 vezes o 3, beleza? Então, vamos resolver aqui essa tangente. Tangente de alfa é igual menos 2 menos o 3 vai dar menos o 5, dividido por quanto? Vamos fazer a multiplicação primeiro. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos o 5. Então, menos o 5 dividido por menos 5, a gente sabe que vai dar 1. Então, a tangente do alfa vai ser igual a 1. E módulo de 1 é 1, né, pessoal? Agora, você tem que recorrer à nossa tabelinha de ângulos notáveis. Você conhece lá um ângulo agudo cujo a tangente deste ângulo é igual a 1. Se você lembrar da sua tabelinha, você vai perceber que a tangente do arco de 45 graus é igual a 1. Portanto, o alfa é igual a 45 graus. Então, para determinar o ângulo dessas duas retas, nós calculamos aí o valor da tangente de 45 graus, que vai ser igual a 1. Logo, o ângulo é 45, tá bom? Então, percebam aqui que a gente pode utilizar essa formulinha para determinar o ângulo agudo formado por essas duas retas. Vamos fazer mais um exercício. Determine as equações das retas que passam pela origem. Então, nós temos aí que essas retas passam pela origem e formam com a reta S de equação. Então, nós temos a equação da reta S, que é 4x mais 2y menos 1, ok? E ele deu para a gente aqui o ângulo de medida de 45 graus. Então, nós temos que o ângulo formado por essas duas retas vai ser de 45 graus. Bom, então determine as equações das retas que passam pela origem. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente nós vamos fazer só um esboço aqui do que está acontecendo para a gente entender o que nós vamos procurar, tá? Para isso, nós vamos fazer um esboço do gráfico dessa reta que foi colocado para a gente. E para fazer o esboço desta reta, nós vamos encontrar aqui primeiro a reduzida, tá? Então, vamos fazer a reduzida desta reta. Então, nós temos aqui 2y igual a menos o 4x mais 1. Então, y é menos o 4x mais 1 sobre o 2. Bom, então y vai ser igual a 4 por 2, vai dar 2, então é menos 2x e 1 sobre 2. Então, mais 1 sobre 2. Por que eu fiz isso? Aqui a gente tem um coeficiente angular, que vai ser menos 2, e nós temos o coeficiente linear, que vai ser igual a meio, tá? Então, a gente consegue verificar aqui mais ou menos aonde esse gráfico está sendo construído, tá? Vamos fazer aqui mais ou menos, só para a gente ter uma ideia desse gráfico, tá? Bom, pessoal, eu desenhei aqui o gráfico mais ou menos o que a gente espera dele. É claro que aqui é só um esboço, tá? Mas aqui, ó, o coeficiente linear é meio, então é um gráfico que está cortando aqui exatamente no meio, né? Um meio no valor do y, ok? E nós temos aqui aonde vai cortar no eixo X. Como é que eu acho esse valorzinho onde o meu gráfico vai cortar o eixo X? Qual é a característica desse ponto, pessoal? Ó, só você lembrar. A característica deste ponto é uma coordenada para o x e 0 para o y. Então, vou colocar 0 no y e isolar o valor do x. Então, vamos fazer assim, ó. Então, nós temos 0 igual a menos 2x mais o meio. Vamos isolar o x. Então, menos 1 meio dividido pelo menos 2 vai ser igual a x. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar 1 quarto. Então, esse pontinho aqui, ó, onde o nosso gráfico vai interceptar o eixo x, vai ser no 1 quarto,
tá? Que é 1 ponto, 1 quarto e 0 para o y, beleza? Bom, então vamos começar a entender aí o que ele quer. Então ele está dizendo que existe aí duas retas, né, ou equações das retas, pode ser que seja uma, pode ser que seja duas, a gente vai determinar aí pela resolução que a gente for fazer, que existem aí essas retas que estão passando pela origem. Então passa aqui pelo ponto 0, 0, né, que é a origem, e formam um ângulo com essa reta aqui, um ângulo de 45 graus. Vou até colocar a régua aqui, ó, só para a gente, eu não vou desenhar para não poluir muito aqui o desenho para vocês, tá? Mas é só para a gente entender. Então, tem aqui, ó, uma reta passando aqui na origem, ó, formando o ângulo de 45 graus em relação a essa reta que está aqui, que a gente acabou de desenhar, tá? A equação dessa reta ou dessas retas. Vamos verificar aqui o que a gente tem, beleza? Vamos lá, então. Como é que eu vou fazer isso, tá? Primeiro, eu sei que essa reta, ela forma um ângulo de 45 graus. Então, eu vou partir daqui, ó. Eu sei que ela forma um ângulo de 45 graus com essa reta, o qual eu já conheço. E sei o seu coeficiente angular. Aqui ela está sendo chamada de S, então eu conheço o coeficiente angular de S. O coeficiente angular de S é menos o 2. Bom, então eu consigo encontrar o coeficiente angular dessa reta, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. O coeficiente angular de R, que é a reta que eu estou procurando, possivelmente, tá? Então, vou fazer de que maneira? Vou utilizar aquela formulinha que nós fizemos, tá? Ali, ó, que nós determinamos, que vai ser a tangente de alfa vai ser igual a ms menos mr dividido por 1 mais o produto de ms vezes mr, tá? Então, essa é a nossa formulinha. Bom, pessoal, a tangente de alfa, nós temos o alfa é 45, e nós então temos a tangente de 45 igual o ms, a gente já tem que é o menos o 2, menos mr, a gente quer descobrir, 1 mais o ms vezes mr, então é menos o 2 vezes mr, isso dentro do módulo. Pessoal, agora eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Tangente de 45 graus vai ser igual a 1, beleza? Então, tangente de 45 graus é igual a 1. Mas eu quero que você entenda assim, ó. Quando você está calculando tangente de 45, isso é igual a 1. Legal. Mas vocês perceberam que na nossa formulinha, a gente considera sempre módulo. Bom, então módulo de 1 é igual a 1. Mas o módulo de menos 1 também é 1. Beleza? Então, de repente, a gente está calculando a tangente de um determinado ângulo onde você tem lá o módulo de menos 1. Então, a tangente de alfa é igual a 1. Beleza? Então, você tem duas possibilidades para essa situação da tangente de 45 graus. Como nós temos ele aqui dentro do módulo, então dentro do módulo pode ser igual a 1 ou pode ser igual a menos 1. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Aqui dentro, ó, pode ser igual a 1, como pode ser igual a menos 1, beleza? Então vamos fazer aqui o primeiro igual a 1, então nós vamos colocar menos o 2 menos mr, dividido por 1 menos 2mr. Então a gente retirou o módulo, então vamos fazer dois cálculos. Um sendo a tangente igual a 1, depois a gente faz igual a menos 1. Beleza? Vamos multiplicar cruzado. Então, nós temos aqui 1 menos 2mr igual a menos 2 menos mr. Vamos isolar mr. Então, nós temos 2mr que vai para lá somando, menos 2 vem para cá também somando. 1 mais o 2 é igual a menos mr mais 2mr. Então, nós temos aqui que o mr vai ser igual a 3. Então, nós encontramos aqui um coeficiente angular da reta R. Como nós temos duas situações, eu vou colocar aqui, ó, R1
Vamos achar MR2 então, ok? Então, partindo da mesma ideia, vou já partir aqui assim, ó, tá? Então, nós temos aqui uma outra situação. Vou colocar o ou aqui que fica mais fácil, né? Então, ou nós vamos ter menos 1 igual. Aí, todo o resto, menos 2 menos MR. Para diferenciar, vou colocar o R2 só lá no final para não poluir, tá? Então, 1 menos 2 MR. Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente fica com isso aqui, ó. Nós temos menos 2 menos MR igual. Aí o menos 1 vai multiplicar o denominador, vai mudar todo o sinal. Então vai ficar menos 1 mais 2MR. Beleza? Agora vamos isolar MR. Então, menos o 2, menos 1 vem somando, igual a 2MR mais MR. 1 menos o 2, menos 1. 2 mais 1, 3MR. Então, menos 1 sobre 3 igual a MR. Nesse caso, eu vou colocar aqui MR2. Então, nós temos aí, ó, duas retas que vão satisfazer esse nosso exercício. Beleza? Bom, pessoal, qual vai ser, então, a equação dessa reta R1 e da reta R2? As equações dessa reta, como eles falam assim, ó, passa pela origem, ponto 0, 0, então nós temos lá que o ponto 0, 0, nós vamos ter o coeficiente linear igual a 0. Se o coeficiente linear é igual a 0, nós só temos o coeficiente angular. Então, essa equação da reta aqui vai ficar como? Se o coeficiente angular é 3, então vai ficar igual a 3x. Neste caso aqui é menos 1/3 de x, porque essas duas retas passam na origem. Então, o y lá, o coeficiente linear, vai ser igual a 0. Então, essas são as duas equações que nós estávamos procurando para este exercício. Beleza? Mas é claro, pessoal, se você não tivesse nesse caso aqui, se fosse um outro ponto diferente da origem, tá? Se você tivesse um outro ponto diferente da origem, você poderia seguir o formato da equação reduzida e resolver através de sistema de equações, ou você poderia utilizar a formulinha do Ioiô-Michôchô. A formulinha do Ioiô-Michôchô só precisa do coeficiente angular e de um ponto pertencente a esta reta, beleza? E aí você, é claro, teria como encontrar as equações dessa reta, beleza? Na aula nós falamos sobre ângulos formados entre duas retas, onde essas retas não eram verticais, né? Então nós vamos estudar então agora o ângulo formado por essas duas retas, onde uma delas é vertical, ou seja, ela vai formar aqui um ângulo de 90 graus acerca do ângulo x, acerca do eixo x, tá ok? Então são dois casos que nós temos nessa situação. Então nós temos aqui o primeiro caso e temos o segundo caso que isso pode estar acontecendo, beleza? Então, para iniciar essa demonstraçãozinha, vamos olhar aqui para o primeiro caso e eu quero que vocês observem aqui o ângulo θS. O ângulo θS, que é o coeficiente, né, angular aqui, acerca da reta S, lembrando que a reta R não vai ter um coeficiente angular, né? Porque não existe tangente de 90 graus. Então, se não existe tangente de 90 graus, então não tem o coeficiente angular da reta R. Mas vamos observar aqui o que está acontecendo neste caso, tá? Então nós temos aqui o θS. O θS, ele é um ângulo externo ao triângulo retângulo que está sendo formado aqui. Então, assim como a gente fez na primeira aula, nós vamos falar que o ângulo externo, que é o θS, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, é a soma dos dois ângulos que ele enxerga dentro do triângulo, que vai ser o alfa mais 90 graus. Beleza? Bom, então se eu isolar o valor de alfa, eu tenho que alfa vai ser igual a θS menos o 90 graus. Ok?
Bom, se eu aplicar a ideia da tangente em ambos os lados, né, em ambos os membros, eu tenho a tangente de alfa igual a tangente de θs menos o 90 graus. Pessoal, perceba que aqui nós temos uma diferença entre arcos. Poderíamos estar fazendo aqui a ideia da formulinha da diferença de arcos da tangente. Então, a tangente de alfa seria igual. Vamos substituir pela formulinha. A formulinha diria que é o quê? A tangente de θs menos a tangente de 90 dividido por 1 mais a tangente de θs vezes a tangente de 90 graus. Beleza? Logo, você tem o que? Aqui nós teríamos a tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus. A tangente de 90, a gente poderia calcular através do seno de 90 dividido pelo cosseno de 90, certo? Quem é o seno de 90? É 1. Quem é o cosseno de 90? É 0. Pessoal, a gente não consegue fazer essa divisão, porque não é possível dividir alguma coisa por 0. Então, isso aqui é indefinido. Então, nós não podemos utilizar esse conceito aqui para fazer a demonstração dessa tangente, né, deste ângulo aqui. Então, nós não conseguimos formar essa ideia utilizando a subtração entre arcos. Então, para demonstrar esse conceito, nós vamos precisar utilizar uma relação da trigonometria, tá? Então, vamos fazer da seguinte maneira, Aqui nós isolamos o alfa, então nós vamos isolar o θs, beleza? Como eu estava dizendo para vocês, olha lá, a reta S, como forma um ângulo de 90 graus, ela não possui o coeficiente angular, ok? Então nós vamos fazer assim, θs vai ser igual a alfa mais 90 graus, tá? Que é o que a gente tinha determinado aqui no início. E agora sim nós vamos aplicar então a tangente em ambos os lados. Como que vai ficar? Tangente de θs é igual a tangente de alfa mais 90 graus, ou 90 mais alfa. Bom, ao invés de utilizarmos a adição de arcos, eu vou utilizar uma relação da trigonometria que diz que a tangente de 90 mais alfa, ou alfa mais 90, isso é menos a cotangente de alfa. Então, eu vou substituir pela cotangente, ok? Então, nós temos que a tangente de θs é igual a menos a cotangente de alfa. Então, nós estamos utilizando a trigonometria para fazer essa demonstração, ok? Bom, menos a cotangente, quem é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, eu posso escrever 1 menos 1, né, sobre a tangente de alfa. Beleza? Então, quem é a cotangente é o inverso da tangente. Fazendo essa ideia, pessoal, eu chego à conclusão que a tangente de θs vai ser menos a tangente de alfa. Beleza? E se eu multiplicar cruzado, você pode deduzir, então, que a tangente de alfa vai ser também 1 sobre a tangente de θs. Ok? Então, se você multiplicar cruzado, nós temos essas duas relações, ok? Onde a gente vai concluir que a tangente de alfa nada mais é, então, que menos 1 sobre quem é a tangente de θs? É o coeficiente da reta S. Beleza? Uma vez que a reta S, eu tenho um coeficiente. Olha lá, eu tenho um coeficiente angular. Beleza? Então, aqui a gente já tem uma relação. A tangente de alfa, que é a tangente do ângulo que está sendo formado entre essas duas retas, nada mais é do que menos 1 sobre o coeficiente angular de S. Ok? Bom, mas nós temos aqui a outra reta que está sendo formada, que é esse segundo caso.
Bom, pessoal, olhando então para esse segundo caso, nós temos que a reta S ela é perpendicular a x, formando um ângulo de 90 graus. Como nós vimos anteriormente, não vai possuir o coeficiente angular, tá? Mas eu quero saber a medida do alfa, né? É o ângulo que está sendo formado entre essas duas retas, que são a reta R e a reta S. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo sendo formado aqui. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então a gente sabe, se você pegar alfa mais o θr mais o 90, isso vai dar 180 graus. Bom, isolando alfa, você sabe que alfa é igual a 180 menos o 90 menos o θr. Logo, alfa vai ser 90 menos o θr. Beleza? Então, alfa é o 90 menos o θr. Bom, se eu isolar o θr, certo? Se eu isolar θr, jogando ele para o outro lado positivamente, você tem que ele é igual a 90 menos o alfa, ok? Bom, vamos fazer a mesma ideia. Vou fazer a tangente em ambos os lados. Então, nós temos a tangente de θr é igual a tangente de 90 menos o alfa. Beleza? Bom, pessoal, mais uma vez vamos usar aqui a trigonometria. A tangente de θr, na trigonometria diz o seguinte, que a tangente de 90 menos alfa, isso é a mesma coisa que a cotangente de alfa. Então, eu vou substituir por cotangente de alfa, beleza? Bom, quem é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, eu tenho aqui que a tangente de θr vai ser o inverso da tangente, que é a tangente de alfa, ok? Logo, a mesma relação aqui, ó, se eu multiplicar cruzado e isolar a tangente de alfa, eu tenho que a tangente de alfa vai ser 1 sobre a tangente de θr. Quem é θr? É o coeficiente angular da reta R. Tangente de alfa vai ser, então, 1 sobre o coeficiente de R. Beleza? Pessoal, então, diante de todas essas demonstrações, o que a gente pode concluir aqui? Ó? Eu posso concluir que quando você tiver uma reta que é paralela ao eixo Y e a outra não, você vai ter que a tangente do ângulo que está sendo formado vai ser o módulo de 1 sobre m, onde m ele é o coeficiente angular da reta não paralela ao eixo Y. Então, a gente vai calcular este ângulo que está sendo formado por essas duas retas utilizando apenas essa formulinha aqui, ó, tá? Então, essa é a formulinha que eu vou considerar. Quem é esse m? É o coeficiente angular da reta que não é paralela ao eixo y. Beleza? Então, nós fizemos essas duas demonstrações para chegar nesta conclusão, tá? Então, tangente de alfa é 1 sobre o coeficiente angular da reta que não é paralela ao eixo y. Vamos lá, pessoal, fazer esse exercíciozinho aqui para aplicar essa ideia, onde a tangente de alfa é igual a 1 sobre o coeficiente angular da reta que não é paralela ao eixo y, beleza? Então, vamos lá, calcule a medida do ângulo agudo formado por essas duas retas que foram dadas aqui para nós. Você percebe aqui, ó, que a reta R é x igual a menos 1. Se é x igual a menos 1, pessoal, a característica dessa reta aqui, ó, vai ser uma reta passando no x igual a menos 1. Então, nós temos que essa reta R, ela é paralela ao eixo y. Então, ela está formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe que a outra reta, que é a reta S, ela não é paralela ao eixo y. Então, nós precisamos encontrar o coeficiente angular da reta S, beleza? Então, para aplicar esse conceito da formulinha, a gente sabe que uma é paralela, então a outra não é. Nós vamos usar esta fórmula.
tá? Então, o objetivo aqui, ó, nós temos x menos a raiz de 3y mais 2 igual a zero. Vamos colocar no formato da reduzida para encontrar o coeficiente angular. Então, vai ficar assim, ó, x mais o 2 igual a raiz de 3y, tá? Eu passei para o outro lado já para ficar positivo. Raiz de 3 vai passar dividindo. Então, x mais o 2 dividido pela raiz de 3 é igual a y. Precisamos racionalizar. Então, vamos multiplicar pela raiz de 3 pela raiz de 3. Então, vamos ficar assim, ó, raiz de 3x mais 2 raiz de 3 dividido por 3, isso igual a y. Beleza? Pessoal, só para a gente identificar quem são os coeficientes aqui, eu vou separar só para ficar mais didático. Então, eu tenho raiz de 3x sobre 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Então, o nosso coeficiente angular é o que acompanha o x. Então, nós temos que é a raiz de 3 sobre o 3. Beleza? Esse é o nosso coeficiente angular. Agora nós vamos ir para a nossa formulinha, tá bom? Para descobrir aí qual é a medida do ângulo. Então a formulinha diz o quê? Que a tangente de alfa é igual a 1 sobre o coeficiente, beleza? Então a tangente de alfa vai ser igual a 1 sobre o coeficiente. Quem é o coeficiente? Raiz de 3 sobre o 3. Bom, então a tangente de alfa vai ser igual, vamos fazer aqui o inverso, né, pessoal? Nada mais é do que você inverter a raiz aqui. Então, você vai ficar aqui, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 3 sobre a raiz de 3. Então, a tangente de alfa é igual a 3 sobre a raiz de 3. Vamos racionalizar raiz de 3, raiz de 3. Então, a tangente de alfa vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre o 3. Bom, simplificando, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, a tangente de alfa é igual a raiz de 3. Pessoal, se é igual a raiz de 3, então nós vamos lembrar da nossa tabelinha de ângulos notáveis. Nós sabemos que a tangente de um ângulo que dá a raiz de 3 vai ser 60 graus. Então, a tangente de 60 é a raiz de 3. Portanto, o nosso alfa vai ser 60 graus. Então, o ângulo que está sendo formado entre essas duas retas que foram dadas para nós será um ângulo de 60 graus. Ok? Então, terminamos esse exercício. Vai ser o ângulo de 60 graus. Vamos fazer mais um e finalizar a nossa aula utilizando aí todos os nossos entendimentos acerca dos ângulos formados por duas retas. Então vamos lá, pessoal, para encerrar a nossa aula. Nós temos aqui esse exercício 4. Determine as equações das retas que passam pelo ponto P, que tem a coordenada 3 para o x, 1 para o y, que formam com a reta de equação x menos 5y menos 1 igual a zero, um ângulo θ, tal que a tangente de θ é igual a 1/3. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar primeiro essa equação. Nós temos a equação x menos 5y menos 1 igual a zero. Vamos colocar no formato da reduzida, tá? Vai ficar x menos 1 igual a 5y. Já para deixar o y positivo. E o 5 vai passar dividindo. Então, nós temos x dividido pelo 5 menos 1 dividido pelo 5, que vai ser igual a y. Professor, por que o senhor deixou separado? Para visualizar o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta acompanha o x. Então, vai ser 1 sobre 5. Beleza? Então, nós temos aqui que vai ser 1 sobre o 5. Eu vou dizer aqui, ó, que essa reta aqui vai ser a reta R, tá? Vou chamar de reta R, só para a gente distinguir uma da outra. Bom, então o coeficiente dessa reta vai ser 1/5. Aí, pessoal, existe outras retas que tá formando o ângulo θ com essa reta x, com essa reta R que eu deduzi aqui, tá?
E este ângulo que está sendo formado é o ângulo θ, que vai ser igual a 1/3. Bom, vamos lembrar então da formulinha da tangente de um ângulo que é formado por duas retas. A formulinha vai ser MR menos MS dividido por 1 mais o produto dos coeficientes angulares de MR e MS. Beleza? Então nós temos aqui MR vezes MS. Então nós temos que essa é a formulinha da tangente do ângulo que é formado entre essas duas retas. Aí ele fala assim, ó, a tangente deste ângulo vai ser igual a 1/3. Só que eu tenho então duas possibilidades, porque eu tenho que a tangente desse ângulo está dentro do módulo. Então é como se fosse uma equação modular. Pensa assim, ó, módulo de x é igual a 1/3. Aquilo que eu já falei na outra aula. Aqui dentro, aqui, ó, dentro do módulo, resulta 1/3. Então, para resultar 1/3 dentro desse módulo, esse cara ou é 1/3 negativo ou é 1/3 positivo. Então, eu tenho que partir dessas duas ideias, beleza? Então, eu vou ter dois cálculos aqui. Eu vou ter 1/3 e menos 1/3. Então, para entender, ó, eu vou fazer assim, ó, tangente de θ vai ser igual, ó, MR, eu já tenho aqui que vai ser 1/5. Então, é 1/5 menos MS, beleza? Dividido por 1 mais MR vezes MS, tá? A gente tem aqui vezes MS. MS é 1/5. Então, é 1/5 de MS, beleza? Então, isso aqui, resolvendo, vai dar 1/3, como pode dar menos 1/3. Então, eu vou colocar aqui, primeiro a parte positiva, depois a gente faz a parte negativa. Então, aqui dentro do módulo, pode dar 1/3. Então, eu vou colocar aqui 1/3. Igual, vou tirar o módulo agora. 1/5 menos MS dividido por 1 mais 1/5 de MS. Beleza? Então, nós temos aí esta igualdade acerca da tangente. Vamos multiplicar cruzado. Então, eu tenho o 1 multiplicando aqui no denominador e o 3 multiplicando o numerador. Então, 1 vezes o denominador, eu vou copiar 1 mais 1/5 de MS. Tá? Para ficar mais fácil, eu vou até colocar assim, ó. Em vez de colocar 1/5 de MS, eu vou colocar MS dividido por 5. Dá no mesmo, né? Igual, agora o 3 está multiplicando o numerador. Então, vai ser 3 vezes 1, 3 sobre o 5. E 3 vezes o MS. Então, menos 3 MS. Ok? Então, percebam aqui que a gente vai isolar o coeficiente angular de S, da reta S. Então, vamos tentar isolar este valor, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 1 menos 3/5 igual a menos 3MS menos MS sobre 5. Então, o MS sobre 5 foi subtraindo e o 3/5 foi subtraindo para o outro lado. Vamos resolver aqui essas frações. O aluno não gosta de trabalhar com frações, então eu coloquei até de propósito esse exercício para vocês. 5 vezes 1, vamos fazer a voltinha, né? Ó. 5 vezes 1, 5, menos o 3. Aqui está menos, então a gente vai fazer menos. 5 vezes 1, 5, menos 3, 2, copia quem está embaixo. Então, isso vai dar 2/5. Ok? Igual, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 5 vezes o menos 3 vai dar menos 15. Menos 15 menos 1 vai dar menos 16. Então, fica menos 16 ms, copia quem está embaixo. Pessoal, percebam que vocês têm aqui, ó,
o 5 no denominador em ambos os lados. Agora sim eu posso simplificar. Ó. Vou cortar porque quando você for passar um para o outro lado, ele vai passar multiplicando, logo ele vai ficar dividindo pelo outro, né? Então vai ficar 5 dividido por 5, você pode simplesmente simplificar. O menos 16 ó, vai ficar multiplicando o ms, então ele passa dividindo o 2. Então vai ficar 2 dividido por menos o 16 igual a ms. Vamos simplificar por 2, nós temos que ms vai ser igual a menos 1 oitavo. Pessoal, como são duas retas, eu vou colocar aqui ms1. Então, esse é o coeficiente angular da primeira reta que nós temos, ok? Então, esse é o primeiro coeficiente angular. Eu vou encontrar já o segundo coeficiente angular e depois a gente encontra as duas equações da reta que eu vou aplicar ioiô michôchô, tá? Eu vou calcular primeiro os dois coeficientes angulares, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a mesma coisa. Eu já vou partir dessa ideia aqui, ó. A gente tem 1/3, então vou colocar aqui, ó, menos 1/3, porque pode ser menos 1/3, igual a mesma fração que nós definimos anteriormente. Então, você tem 1/5 menos ms, aqui, é claro, vai ser ms2, mas eu vou colocar só no final. 1 mais 1/5 de ms, ok? Vamos multiplicar cruzado da mesma maneira, a única diferença é que nós vamos ter aqui um valor negativo. Bom, então vou fazer um menos 1 multiplicando aqui o denominador, e então vou mudar o sinal. Então vai ficar menos 1 menos ms dividido por 5, tá? Isso igual 3 que vai multiplicando o numerador. Então vai ficar 3/5 menos 3 ms, ok? Então perceba aí que só mudei o sinal do denominador, que eu considerei ali como se fosse o menos 1 multiplicando, tá? Então agora nós vamos isolar o ms. Bom, então vamos fazer aqui, né? Ó, menos 1 menos 3/5 igual a menos 3 ms, e vai chegar o ms sobre 5 somando, mais ms sobre o 5. Vamos fazer a voltinha, igual nós fizemos anteriormente, olha lá. 5 vezes o menos 1, menos 5. Menos 5 menos o 3, porque está negativo, então dá menos 8. Menos 8 sobre o 5. Igual. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 5 vezes o menos o 3 vai dar menos 15. Menos 15 mais 1. Então vai dar menos 14. Pessoal, está somando aqui, ó. Então vai ficar menos 14 ms, copia quem está embaixo. Vamos simplificar igualzinho, ó. Tá o denominador igual, né? Os denominadores iguais. Sobrou apenas menos 8 igual a menos o 14 ms. Vou passar o 14 dividindo, menos 8 dividido pelo menos 14 igual a ms. Vamos simplificar. Dá para simplificar por 2 por 2. Então, nós ficamos com 4 sobre 7 igual a ms. Quem é esse ms? É o ms2. Então, nós temos aqui o coeficiente angular da segunda reta, que vai ser o 4 sobre 7. Agora, nós vamos trabalhar as equações, porque eu tenho que encontrar as duas equações. Para isso, eu vou utilizar a formulinha do ioiô michôchô. Vou colocar aqui a formulinha, ó. Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos o x0. Essa é a nossa formulinha do ioiô michôchô. Professor, não lembro. O que eu tenho que fazer aqui? Como a gente conhece um ponto por onde essas retas estão passando, que é o ponto 3 e 1, então aqui nós temos o x0 e nós temos o y0. Então nós vamos substituir na equação o y0, x0 e o nosso coeficiente angular. Beleza? E vamos colocar no formato da equação geral. Então vai ficar assim, ó.
y menos, vamos colocar o y0. O y0 é 1, então vou colocar 1, igual o coeficiente angular. O coeficiente angular, o primeiro que eu tenho aqui é menos 1 sobre 8. Então, menos 1 sobre 8. Vai multiplicar o x menos o x0. Quem é o x0? x0 é 3. Então, vamos colocar ali o 3. Pronto. Essa aqui vai ser a primeira equação, porque eu estou utilizando o coeficiente angular menos 1 sobre 8. Então, vamos arrumar aqui, ó, vai ficar assim. Y menos 1, vamos fazer aqui a distributiva, menos 1 sobre 8x, mais o 3 sobre o 8. Beleza? Bom, o que a gente poderia fazer aqui? Se eu não quiser deixar aqui o 8 no denominador, né, pessoal? A gente pode multiplicar tudo por 8. Já vou multiplicar tudo por 8 aqui, ó, para simplificar. Então, vai ficar 8y menos 8 igual a menos o x mais o 3. Tá vendo? Eu tirei o denominador aqui, o 8. Ok? Agora é só arrumar. O x é interessante ficar positivo, então eu vou passar tudo para o outro lado. Então, vai ficar x mais 8y menos 8 menos 3. Vai ficar menos 11 igual a 0. Pronto. Nós encontramos aqui a primeira equação da reta. Então, essa aqui seria a minha reta S1. Ok? Pessoal, vamos fazer a mesma coisa com outro coeficiente que nós definimos. Já na formulinha do Ioiô Michôchô. Vai ficar como? Y menos o y0, quem é o y0? É 1, igual, coeficiente angular é o 4 sobre 7, vezes o x menos o x0, que é o 3. Percebam ó, que a única diferença é o nosso coeficiente angular. Essas duas retas vão passar pelo mesmo ponto. Agora a gente vai fazer a distributiva, né? Então vai ficar y menos 1 igual a 4 sobre 7x menos 4 vezes 3, 12 sobre o 7. Vou fazer a mesma coisa do anterior. Vou multiplicar tudo por 7 e aí fica mais fácil aqui para a gente definir a nossa equação. Multiplicando tudo por 7, vai ficar 7y menos o 7 igual a 4x menos o 12. Agora vamos colocar no formato da equação geral. 4x menos o 7y menos 12 mais o 7 que vai estar chegando. Então, menos 12 mais 7 vai ficar menos o 5 igual a 0. Então, esta aqui é a nossa segunda equação. Então, essa aqui é a S2. Então, ele pediu para nós determinarmos duas equações satisfazendo a condição aí do enunciado. Beleza? Então, essas são as nossas duas retas. Bom, pessoal, então essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.